compartilhar aqui com vocês algo que o nosso conselho tem trabalhado desde final do ano passado, e nós temos pedido ao Senhor uma direção para a nossa igreja especial, uma direção especial do Senhor para um tempo novo para a nossa igreja em algumas áreas específicas que nós precisamos crescer. Desde 2013, que eu participei de um curso de plantação de igreja lá em Campinas. Inclusive o nosso conselho aqui já participou na época do reverendo Elias. Uma palavra do Ronaldo Lidório que é muito meu coração. O Ronaldo Lidório fez o seguinte desafio para os líderes das igrejas. Preste atenção, eu vou ler aqui para vocês o que ele disse. Qual é a visão do Senhor para a nossa igreja, no local onde estamos inseridos, na nossa cidade e na nossa região? O Ronaldo Lidório do CTPI, esse curso de treinamento de plantação de igrejas, ele fez esse desafio para os líderes. Se perguntem, fiquem angustiados, busque a Deus e encontre essa resposta. Qual é a visão do Senhor para a nossa igreja? A igreja que você está pastoreando, a igreja que Deus colocou você para servir e colocou essa igreja nessa cidade para ser bênção. Então, desde essa época, e um pouco antes, Deus tem queimado muito meu coração de buscar do Senhor uma visão específica para a nossa igreja. E tudo isso tem então feito parte da minha vida, dos meus estudos e do meu ministério, desde 2010 mais ou menos, 2010, 2011 mais ou menos. E nós então temos vários modelos que a gente pode assumir para nós e falar o seguinte: nós queremos que a nossa igreja seja como esse modelo aqui. As livrarias evangélicas, inclusive lá em casa, nos poucos livros que eu tenho pelo menos uns 10 ou 15 modelos de igreja que podem ser estudados e podem ser reproduzidos aqui. Há alguns anos atrás, o modelo de igreja assim, que era o fenômeno atual, era quase um milagre que o povo vendia, era o modelo G12, por exemplo. Algumas igrejas explodiram, nos dois sentidos. Explodiram porque cresceram muito. A igreja se dividiu em pequenas células, essas células estavam mais próximas das famílias de não crentes, muita gente foi se convertendo. Mas outras igrejas também explodiram, racharam, tiveram dificuldades e até hoje enfrentam problemas para se levantar depois de um tempo de muita luta e dificuldade. Depois dessa igreja em células, veio o modelo de igreja com propósito. Ainda hoje é muito celebrado como um modelo de igreja que dá muito certo, que abençoa muita igreja. A 8ª igreja, por exemplo, de Belo Horizonte, é uma igreja com propósito, esse modelo, trabalhar com propósitos e trabalhar com alvos e prioridades nessa igreja. Agora, recentemente, nós temos um outro modelo que tem sido muito celebrado, principalmente nas igrejas presbiterianas, porque veio de um pastor presbiteriano chamado Tim Keller, chama Igreja Centrada. É um modelo de igreja basicamente bíblico, e tem sido uma bênção, tem abençoado muito as igrejas que têm adotado esse tipo de organização, esse tipo de manifestação prática da igreja. Nada que mexe com o sistema presbiteriano, nada disso não. Questões práticas da igreja, como lidar praticamente com a igreja. O sistema continua o sistema presbiteriano, porém com uma prática um pouco mais diversificada e bíblica. A única questão é o seguinte: quando nós estudamos esses livros, nós vamos ficando com a impressão que nós estamos comprando um produto que a gente escolhe na prateleira, chega na igreja e investe com ela abaixo da igreja. A igreja tem que viver aquele conceito, viver aquela tese, estudar esses livros, buscar ferramentas com igrejas que tiveram um resultado um pouco diferente. Tem seu resultado. Isso eu aprendi com o pastor Jeremias. O pastor Jeremias fala assim: varão, onde você vê uma igreja que está crescendo biblicamente, está crescendo em dons, está crescendo em pessoas convertidas, vai lá e pergunta: o que vocês estão fazendo? Me ensina, também quero fazer. Isso eu aprendi com o pastor Jeremias, Jeremias da 8ª igreja, aprendi com ele lá no gabinete dele. Agora nós temos as questões que nós vamos ver, que determinada igreja que pode estar crescendo numa região, o modelo, o trabalho daquela igreja não dá certo em outra região. E nós temos sempre essa impressão: meu Deus, será que esse produto vai dar certo? Porque é um produto que foi experimentado humanamente, foi lançado um livro, foi feita uma tese,
Mas nem sempre aquilo dá certo em determinadas igrejas, porque cada igreja tem o seu jeito de ser, cada igreja tem a sua forma de sua identidade, a sua forma de se expressar. Então, pensando nisso, e pensando que o meu compromisso principal é com as Escrituras, eu passei a meditar na Bíblia, buscando então um entendimento bíblico, um modelo de igreja bíblico que pudesse atender à necessidade das igrejas que eu vou trabalhar. E a primeira vez que eu estou então ensinando isso na Igreja Batista Soares, eu não tive condições de trabalhar esse modelo, essa visão de igreja, e aqui estou tendo condições com o apoio do meu conselho, um conselho que, vindo biblicamente, o tanto que isso vai fazer diferença, me apoiou. Nós estamos juntos como conselho, vendo essa visão, tendo essa visão nova para a nossa igreja. Eu quero que os irmãos abram comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esse poder de igreja está basicamente nesse texto desses primeiros capítulos aí de Paulo. Vocês já abriram, né? Vocês estão espertos, o que está sendo mostrado aqui? 1 Tessalonicenses capítulo 1, de 1 a 10. Eu quero falar quero apresentar essa visão que nós estamos querendo ver acontecer na nossa igreja. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós não somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, pois que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes, na Macedônia e Acaia. Vamos ler juntos o verso 7, todos. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, os convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Feche seus olhos, vamos orar? Feche seus olhos, vamos colocar diante de Deus. O que nós vamos compartilhar aqui, primeiramente, é fruto única da exposição da Bíblia, da palavra vinda até nós. E segundo, creio eu, que vai ser muito bom, muito benéfico para a nossa igreja, nesse novo tempo que nós queremos experimentar aqui na nossa igreja. Deus, Pai, nós te louvamos e agradecemos mais uma vez por esse tempo, e esse tempo tão especial que o Senhor nos dá a oportunidade de ir para a Tua Palavra, e enxergarmos a Tua Palavra, princípios que vão fazer da Igreja Presbiteriana de Ibatiba uma igreja forte, uma igreja vibrante, e principalmente uma igreja que glorifica o nome do Senhor, uma igreja, ó Deus e Pai, que faz jus ao sacrifício do Seu amado Filho na cruz. Nós te louvamos e agradecemos, ó Deus e Pai, e pedimos a Tua bênção, e à medida que isso aqui for sendo exposto, ó Deus, que o Senhor vai comunicando essas verdades ao coração da sua igreja aqui presente, ó Deus e Pai, trazendo, ó Deus, essa vontade de ver um novo tempo sendo vivido biblicamente na nossa igreja. É a nossa oração, Pai, que nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só ver com vocês o contexto dessa carta. Nós não vamos ver hoje, porque nós vamos trabalhar, daqui a pouquinho eu vou explicar, nós vamos trabalhar a carta aos Tessalonicenses. A única coisa que nós vamos ver é os princípios que essa igreja nos fornece como igreja modelo. O próprio verso 7 fala que essa igreja modelo de igreja para as demais igrejas cristãs. Quando Paulo fundou essa igreja, lá mais ou menos no ano 55, ano 56 depois de Jesus, ele chegou na cidade de Tessalônica, e por 3 sábados
ele pregou o Evangelho numa sinagoga. Diz o texto que no último sábado, e nesse meio tempo dessas mensagens do apóstolo Paulo, muitas pessoas, inclusive pessoas de importância, e muitos gentios, mulheres proeminentes na sociedade, se converteram e entregaram a vida para Jesus. Os judeus, vendo esse ministério do apóstolo Paulo tão frutífero e tão assim ameaçador para a religião judaica, perseguiram o apóstolo Paulo. No capítulo 17 você vai ver, e quando Paulo chega na igreja de Bereia, que essa igreja que nós gostamos tanto, que citamos tanto, ele chegou na igreja de Bereia fugindo. Ele chegou em Bereia fugindo da perseguição que os judeus levantaram contra o apóstolo Paulo. Nesse meio tempo, o apóstolo Paulo então começou a se questionar: meu Deus, o que vai ser dessa igreja que ficou? Essa igreja tinha 3 semanas de existência. Nossa igreja tem 40 anos de existência. A igreja do Tessalonicenses tinha 3 semanas. Paulo teve que fugir e deixar aquela igreja lá sozinha. E ele questionando, olha no capítulo 3, verso 5, da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Olha que interessante. Ele fala dessa perseguição que ele sofreu e diz que teve que sair da cidade de Filipos, no capítulo 2, teve que sair, deixou desamparada aquela igreja que tinha 3 semanas de vida, e no verso 5, ele diz o seguinte: foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo estava perguntando e preocupado com a igreja. O diabo vai agir contra essa igreja. O diabo vai destruir essa igreja. Essa igreja não tem estrutura para suportar. Uma igreja de 3 semanas de existência não tem estrutura para suportar aquilo que o diabo vai fazer contra essa igreja. Ele, preocupado com isso, manda Timóteo para visitar a cidade de Tessalônica. Timóteo volta, só olhar no capítulo 3, verso 6, trazendo boas notícias da fé desses irmãos. Olha que interessante, capítulo 3, verso 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também a nós vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Timóteo chega e fala assim: Paulo, o que é do seu coração? O que aconteceu, meu filho? A igreja está uma bênção, e a igreja é uma igreja vibrante na fé, a igreja está cheia de amor, e a igreja venceu essas primeiras artimanhas do inimigo para travar aquela igreja, para parar aquela igreja, que foi alcançado no Evangelho de forma verdadeira, mas o diabo não conseguiu deixar de fazer essa igreja desistir de seguir o caminho do Senhor. Paulo falou assim: eu fui consolado, eu fui confortado. Paulo então, depois de uns 6 meses, ele escreve essa carta, e essa carta Paulo faz elogios para essa igreja. Não tem como você ler as cartas de Paulo a essa igreja e não perceber isso, tanto que Paulo fala dessa igreja. Capítulo 2, verso 20, olha o que ele diz acerca dessa igreja. Volta aí, olha, um pouquinho. Capítulo 2, verso 19, olha que interessante. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vida? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo está tão satisfeito com essa igreja, que ele diz o seguinte: vocês são bênção demais. Vocês são a coroa do nosso ministério. Vocês são alegria para o nosso coração. Uma igreja com 3 semanas de existência, desamparada da sua liderança, venceu as dificuldades do início. Uma igreja que estava vibrante, uma igreja que estava alegrando o coração do apóstolo Paulo. Paulo escreve essa carta, meus irmãos, e vai tecendo esses elogios, e vai descrevendo as características que fizeram dessa igreja uma igreja modelo. E está aí nesse versículo 10, nos versos 10, desculpa, os primeiros 10 versículos desse capítulo 1. Ele vai falando de todas as características que fizeram dessa igreja um modelo de igreja para as demais igrejas. E quando ele vai desembolando a carta, ele vai tratando dessas mesmas características na primeira carta e na segunda carta. Todas as características que fizeram dessa igreja uma igreja um modelo para outras igrejas estão nesses 10 primeiros versículos e são desenvolvidos em todo o restante da carta e na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu peguei então essas características
estudando desde o ano 2010, quando eu preguei a primeira vez essa mensagem. No ano de 2012, preguei essa mensagem no presbitério, foi o meu sermão de prova, para a minha ordenação no meu presbitério. Fazendo essa meditação, eu peguei essas características e transformei isso numa visão para a igreja, para a nossa igreja, entendendo que essa igreja tem um modelo para nos fornecer. Olha o versículo 7, que interessante. Marca isso que eu vou pedir para você marcar. Duas coisas que eu quero te pedir. Olha aqui para mim. Duas coisas. Você vai pegar, se você tem essa liberdade, você vai pegar um clipe ou alguma coisa, e você vai marcar as duas cartas de Paulo à igreja de Tessalonicenses. Você vai marcar, você vai grampear, com um clipe. E essas duas cartas vai ser o nosso manual de igreja. Vai ser o nosso manual, como exercer praticamente aqui na nossa igreja aquilo que o Senhor agrada, que o Senhor quer que a nossa igreja viva. Eu quero que você marque essa expressão no verso 7, quando Paulo fala o seguinte: de sorte que vos tornaste o modelo. Marque essa, circula essa palavra, porque essa igreja é uma igreja que, no seu jeito de ser, ela fornece princípios para que outras igrejas sejam reproduzidas a partir dela. Essa é uma palavra que é usada para a forma de um pão. Forma de pão, forma de broa, você usa para fazer vários pães, várias broas. Você tem a mesma forma. Quando Paulo fala, vocês são um modelo, ele usa esse contexto, uma forma de pão usada para reproduzir outras. Em outras palavras, nós olhamos para essa igreja, nós enxergamos nessa igreja princípios, um modelo para reproduzir outras igrejas, para que sejam igrejas também abençoadas, igrejas que agradam o Senhor Jesus e se tornem também modelos para outras igrejas. E assim vão se tornando uma bênção nesse mundo, porque são igrejas que estão vivendo o propósito de Deus para a vida dela. Guarda comigo, igreja modelo. Primeiro, é uma igreja que fornece princípios a serem reproduzidos aqui, para que nós também sejamos a igreja abençoada. É uma igreja também que inspira. Você olha para certas pessoas, você se inspira nela. Eu não sei quais pessoas que você se inspira. Eu tenho pessoas que eu me inspiro. Vocês, alguns desses vocês conhecem. O pastor Elisa é uma pessoa que eu me inspiro muito. O pastor Fábio é uma pessoa que eu me inspiro muito. E assim outros irmãos e irmãs, meus amigos que eu me inspiro. Essa igreja, ela produz inspiração para as demais igrejas. Primeiro, ela fornece princípios, ela fornece um jeito de ser, e ela fornece também motivação, inspiração, para nós olharmos para essa igreja e falar assim, nós queremos ser como essa igreja. Nós temos que olhar para essa igreja e falar assim, nós precisamos viver isso aqui também. Essa visão que o apóstolo Paulo disse aqui nesses 10 primeiros versículos, tem que ser a visão que nós vamos adotar na nossa igreja e vivenciar essas verdades, esses princípios. Nós queremos ser uma igreja relevante, nós queremos ser uma igreja abençoada. Quais são esses princípios? Eu vou colocar aqui, apareceu? Eu vou colocar aqui, lendo no texto bíblico e aplicando essa visão para a nossa igreja. Vou repetir, nós vamos ler o texto bíblico, já que essa igreja fornece um modelo, fornece princípios, nós vamos olhar para esses princípios e aplicar a nossa igreja. Guardem comigo, os nomes vão ser colocados aí. Olha no versículo 1. O primeiro nome que está sendo projetado aí, nós temos um círculo, está escrito visão, e nós temos várias setas apontando para essa visão. O primeiro nome é o nome que é adoradora, porque essa igreja está em aliança com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Olha o verso 1 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Note esse princípio claro. Diz, olha, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Vamos ler juntos? Essa frase final, todos. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Essa expressão é muito forte. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Isso fala de uma igreja que estava consciente da sua aliança com Deus. Essa igreja de Tessalonicenses é uma igreja que se tornou modelo, porque ela sabia de estar não apenas numa instituição reunida em um grupo de pessoas, mas acima de tudo,
ela sabia estar diretamente relacionando com Deus por meio de Jesus. Essa é a primeira característica que faz uma igreja realmente que glorifica o Senhor, uma igreja modelo como esse modelo dessa igreja, uma igreja que está consciente da sua aliança com Deus. Não é apenas uma igreja que tem a consciência de ser uma instituição, de ser realmente um grupo que já tem uma identidade, que já tem uma história, mas uma igreja que tem a consciência de estar em relacionamento com Deus. O texto diz: em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo vai continuando na carta, ele vai mostrando como que essa aliança na prática acontecia. Qual que é a visão para a nossa igreja? Transformando esse princípio bíblico. A única coisa que eu estou passando para vocês é fruto de meditação bíblica de anos e anos. Não copiei o modelo de ninguém. Simplesmente o meu modelo é o modelo que Paulo diz que é. Tem autoridade dos apóstolos. Paulo diz: essa igreja é um modelo, é uma inspiração. Então nós vamos copiar esses princípios aqui. Qual que é o princípio para nós? Preste atenção. A Igreja Presbiteriana do Brasil de Batiba precisa entender biblicamente e vivenciar praticamente a sua aliança com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa aliança se expressará em adoração, por isso que é o nome adoradora. Essa aliança vai se expressar em louvor. Essa aliança vai se expressar na sua vida de oração, e essa aliança vai se expressar no seu serviço a Deus. Olha comigo no verso 9, olha que interessante. Acompanhe no verso 9. Pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixamos ídolos, vos convertestes a Deus para, quem está escrito ali, vamos ler juntos? Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Olha como é que é a consequência de uma igreja que está consciente de não apenas ser uma instituição, de ser um grupo, mas de estar em aliança com Deus. É uma igreja que serve o Senhor. Nós precisamos aprender como nós expressamos nosso relacionamento com Deus. Expressamos no momento de culto, de adoração, expressamos no serviço a Deus. Uma igreja que está servindo o Senhor está dizendo: nós não temos ligação com o Senhor. Agora, uma igreja que está consciente dessa aliança que tem com o Senhor, por meio de Jesus, é a aliança que vai expressar isso na prática. Esse é o alvo. Como nós trabalhamos nisso? Como nós aprendemos isso? E como nós crescemos nessa consciência de ser uma igreja em aliança com Deus? Vai ser trabalhado isso na nossa igreja, nessa visão. Queremos ter esse entendimento e queremos ter essa prática de uma igreja que adora o Senhor. Segunda coisa, uma igreja, como está aí no próximo balãozinho, uma igreja humana, porque é relevante e indispensável a sua cidade e a sua região. Acompanhe o verso 1 ainda, olha lá que interessante. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Olha para mim. A única carta que Paulo usa essa expressão é essa carta dessa igreja, dos Tessalonicenses. Ele dizendo que essa igreja é uma igreja que tinha uma ligação com os habitantes daquela cidade. Por exemplo, quando ele vai falar, ele vai enviar uma carta para a igreja de Corinto, ele fala: a igreja de Corinto, que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Filipe. Fala de uma igreja que está na geografia da cidade. Quando ele fala da igreja de Tessalonicenses, ele fala de uma igreja que faz parte da cidade. É o lado humano da igreja. Se por um lado a igreja tem um lado espiritual, por outro lado ela tem um lado humano. E olha que interessante que o Ronaldo Lidório nos ensina. E eu aprendi muito isso com o Ronaldo. E isso nós vamos trabalhar aqui na nossa igreja. Presta atenção, olha que interessante. Essa expressão, igreja dos Tessalonicenses, mostra-nos o fato de que, por ser igreja, não significa que deixe de ser cidadãos, patriotas, carpinteiros, lavradores, comerciantes, desportistas, pais, mães ou filhos. Igreja no Novo Testamento não é uma comunidade que produz alienação, é uma comunidade que tira você da cidade. A igreja é responsável de trabalhar que a pessoa saia do mundo, mas não da cidade. A cidade ainda continua sendo o seu lugar onde ela expressa a sua fé. Continua. Não é uma igreja que produz essa alienação. Todo mundo fica meio que ET na cidade. Pelo contrário, mas uma comunidade que abrange o homem em seu contexto humano. Qual que é a visão para a nossa igreja?
olhando para esse princípio tão claro nessa igreja, é que é o seguinte: qual é a nossa relevância para a cidade de Batiba? Qual é a falta que a nossa igreja faz para a cidade? Se essa igreja fosse fechada, ela faria falta para a cidade de Batiba? A igreja dos Tessalonicenses, ela se tornou, por um lado, tão consciente da sua aliança com Deus, mas por outro lado, tão humana, que ela se tornou parte indispensável da cidade. Nossa igreja tem que ser assim. Nossa igreja tem que parar e falar o seguinte: o que nós vamos ser bênção para a nossa cidade? O que a nossa igreja vai participar na nossa cidade, a tal ponto dessa cidade saber que essa igreja é indispensável para ela? Eu lembro de um pastor metodista que chegou para, já compartilhei isso aqui com a igreja, vou só relembrar. Chegou para o prefeito da sua cidade e falou assim: prefeito, o que nós podemos fazer para abençoar essa cidade? Ela já assustou, porque o pessoal pensou, o gabinete e a prefeita pensou que eles iam lá pedir. Eles chegaram para oferecer. Ela assustou e falou assim: eu quero que vocês me ajudem a cuidar dessa área. Eles foram cuidar dessa área. Depois de um tempo, eles voltaram lá. 20% da cidade era membro dessa igreja, 20%. Essa prefeita chegou para o pastor e falou assim: essa igreja se tornou tão relevante que a nossa cidade não pode mais viver sem essa igreja. Essa igreja é indispensável para a cidade. Como a igreja presbiteriana de Batiba pode ser bênção para a cidade de Batiba? E mais, diz o texto que essa igreja se tornou bênção para a sua região. Como a nossa igreja pode ser bênção para o nosso presbitério? Isso vai ser um alvo para a nossa igreja, vai ser a nossa visão. Nós queremos abençoar a nossa igreja. Nós queremos olhar para a nossa cidade e falar o seguinte: isso aqui é nosso. Qual é a necessidade de Batiba? Nós queremos olhar e falar assim: isso aqui é para a gente. Não é a igreja Assembleia que vai fazer, não é a igreja Batista que vai fazer, não é a igreja Metodista que vai fazer, é a igreja Presbiteriana de Batiba que vai pegar isso aqui para fazer. E é na nossa cidade que nós vamos ser relevantes e nós vamos perseguir isso aqui como visão para a nossa igreja. Queremos ser indispensáveis para a nossa cidade. Acompanha comigo. Outro balãozinho que está sendo projetado ali: igreja bíblica. O pessoal já devia estar perguntando: onde estão as escrituras aqui nesses princípios que a igreja nos apresenta, que a igreja de Tessalonicenses nos apresenta? Acompanhe o verso 1 ainda. Olha só: Paulo, Silvano e Timóteo, a liderança dessa igreja. Depois no verso 5 fala: porque o nosso evangelho não chegou até vós não somente em palavra, mas em poder. Isso tudo está falando da prática de ensino que a liderança tinha. A liderança era comprometida com a doutrina dos apóstolos. A liderança era comprometida com o evangelho do Senhor Jesus. Essa liderança então pregava o evangelho. Essa liderança sabia que não podia abrir mão do evangelho em situação nenhuma, em contexto algum. E a igreja tinha ciência. A igreja tinha ciência que essa igreja era uma igreja com uma doutrina fiel à doutrina dos apóstolos. E essa igreja então ficava firme. Quando nós vamos ler o restante da carta, nós vamos trabalhar isso aqui na nossa igreja, nós vamos ver exatamente isso. Nós vamos ver quantas e quantas vezes Paulo fala do evangelho de Jesus, da palavra do Senhor. A palavra que não era a palavra humana, mesmo pregada por homens, mas era a palavra de Deus, que o povo acolheu, abraçou e disse: essa é a palavra que nós queremos. Aqui nós vamos trabalhar essa base bíblica da nossa igreja, porque nós estamos vivendo um tempo onde mais e mais igrejas têm abandonado o evangelho, a palavra, para adaptar-se a esse mundo, ou adaptar-se a um evangelho genérico, para poder viver um Deus genérico e adorar um Deus genérico. Se a palavra não é a palavra integral, se o evangelho de Jesus não é o evangelho de Jesus, então o Deus dessa igreja e o Jesus dessa igreja não é o Jesus original, é o Jesus genérico também. Aqui nós vamos trabalhar exatamente isso, essa consciência que a igreja presbiteriana de Batiba tem que ter, que aqui nós temos compromisso com a doutrina dos apóstolos, de acordo com a teologia reformada nos ensina desde o século XVI. E essa liderança que vocês têm está comprometida em duas coisas: comprometida com a doutrina dos apóstolos. Essa liderança está comprometida no seu exercício, no seu trabalho em preservar essa igreja firme na doutrina dos apóstolos. E essa liderança também está firme na prática dos apóstolos. Nós vamos trabalhar muito sobre liderança aqui, começando dos nossos presbíteros, começando dos nossos diáconos, depois envolver liderança em todos os sentidos. Olha no capítulo 2, o que Paulo fala de liderança. Vai comigo no capítulo 2.
Olha que interessante. Paulo fala que ele se portou com esses membros como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos. A parte B do verso 7: todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Uma liderança maternal, um espírito materno de cuidado, de carinho, de compromisso com os membros da igreja. O verso 11, agora uma liderança paternal, que envolve não apenas esse amor, esse carinho, esse cuidado, mas também envolve a correção e a disciplina. Verso 11: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Compartilhando aqui com os nossos conselhos. Em outro momento, no capítulo 2, Paulo fala assim: nós estamos dispostos a entregar não somente o Evangelho, mas a nossa própria vida por amor a vocês. Compartilhando com o conselho, dizendo o seguinte: olha como que nós estamos tão distantes dessa visão de liderança. Uma liderança bíblica, uma liderança compromissada com a doutrina, uma liderança não apenas compromissada com a teologia dos apóstolos, mas com a prática pastoral dos apóstolos. Uma liderança que diz o seguinte: quero doar minha vida para essa igreja. Só abrir um parênteses, minha esposa, você não abre tantos parênteses, mas esse eu vou ter que abrir. Esse ano é ano de eleições, 3 presbíteros e 4 diáconos. Nós vamos olhar para essa visão de liderança e já vamos ver os líderes que vão ser reeleitos, ou os líderes que vão ser eleitos, dependendo da decisão, da direção de Deus e da votação dessa Assembleia. São líderes que amam essa igreja com amor paternal. Senão, nós estamos fora da visão bíblica. Nós precisamos cuidar da nossa liderança, nós precisamos de quebrantar o nosso coração como líder, a começar do pastor. Quarta parte dessa visão, quarto princípio que essa igreja nos fornece, e fornece com tanta força, é a igreja virtuosa. Olha que interessante, no capítulo 2, verso 3. Acompanha comigo. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E são virtudes. Todas as denominações têm algumas virtudes que elas perseguem mais, algumas coisas que querem ver mais acontecendo. Número de membros. Muitas igrejas perseguem número de membros. Tem numerolatria, idolatram números. Outras igrejas querem porque querem alcançar um bom orçamento financeiro, querem poder aquisitivo. Outras igrejas querem poder político. Mas o que a Bíblia nos fala que é as virtudes da igreja? O que Paulo fala? Fé, amor e esperança. Essa é a visão da igreja presbiteriana de Batista. Nossa igreja precisa entender de uma coisa: que as virtudes que essa igreja precisa perseguir não é a virtude da denominação A ou da denominação B, mas é as virtudes que Deus nos diz na sua palavra. E o verso 4 diz o seguinte: por meio dessas virtudes, pelos esses frutos que essas virtudes mostram na vida de vocês, eu vejo que vocês são um povo que pertence ao Senhor de verdade. Verso 4 fala de um povo eleito. A igreja presbiteriana do Brasil historicamente tem uma ênfase na eleição. Agora, uma igreja mostra que ela é eleita não por adotar simplesmente uma teologia reformada, mas por mostrar por frutos de fé, amor e esperança que essa igreja está mesmo em aliança com o Senhor. É uma igreja que mostra que Deus tem um projeto e um propósito de toda a eternidade aqui dessa igreja. Essa é a visão para nós. Se nós não entendemos isso, que a igreja precisa crescer nessas virtudes, nós vamos buscar o que as outras estão buscando, catando papel no vento e perseguindo, como diz o texto de Eclesiastes, correndo atrás do vento e não correndo atrás daquilo que Deus determinou na sua palavra que tem que ser as virtudes da igreja. Meus irmãos, vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Vocês estão percebendo o que é? Quais são nosso projeto? Como crescer? Como alcançar essas virtudes? Vai ser a nossa visão, vai ser o nosso projeto. Como vivenciar essas virtudes na prática, na nossa vida, em fé, amor e esperança. Penúltimo princípio, que faz parte dessa visão, desse modelo, que a igreja de Tessalonicenses nos diz:
Acompanhe comigo no verso 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Essa igreja é uma igreja militante, é uma igreja guerreira, é uma igreja que persevera nas tribulações. Preste atenção, uma igreja que está consciente da sua aliança, uma igreja que está sendo relevante na sua cidade, uma igreja que está buscando essa base bíblica, indo para a palavra. Nós queremos a palavra, não queremos modinho, não queremos ver de doutrina, queremos a palavra para nós. Uma igreja que está crescendo em virtudes de amor, fé e esperança. É uma igreja que vai sofrer os mais sujos ataques do diabo. Essa igreja tem que ser militante, essa igreja tem que ser guerreira, essa igreja tem que ser perseverante. Agora, nós temos que entender uma coisa, olhem para mim. Mesmo se a igreja não quisesse viver tudo isso, nós estamos caminhando por um tempo que cada vez mais as igrejas evangélicas estão sendo pressionadas por movimentos políticos, pressionadas por filosofias partidárias, pressionadas por comportamentos modernos. Essa igreja vai sendo pressionada. De certa forma, essa igreja está sendo perseguida, querendo ou não. Então, a nossa igreja, além de estar ciente, essa igreja também tem que permanecer firme nas tribulações, como diz aqui o texto. Permanecer firme no sofrimento. E como nós trabalhamos isso na nossa igreja? Como nós precisamos, e biblicamente, em permanecer diante dessas trovas da nossa fé. Isso vai ser o nosso alvo, vai ser o nosso projeto, vai ser a nossa missão. Trabalhar essa perseverança da igreja. Queria dizer uma coisa. Com isso também, a nossa igreja vai fazer um compromisso de apoiar a igreja perseguida no mundo inteiro. De nós sermos colaboradores da missão Portas Abertas, intencionalmente e com compromisso de abençoar aquelas igrejas que estão sofrendo. Você vai ver no Facebook, você vai ver nos sites da internet, quantos cristãos têm morrido por amor do Evangelho. Quantas ações missionárias, organizações missionárias precisam de sustento para pregar o Evangelho para esse povo que está morrendo. Nossa igreja vai dizer o seguinte: nós queremos ir com vocês, nós queremos sustentar vocês e nós queremos orar por vocês. Nossa igreja então vai ser uma igreja que sabe, está ciente que aqui na terra é uma igreja que batalha pela sua fé, que vive o preço por aquilo que crê e por aquilo que prega. E por último, olha que interessante, por último, o verso 8, só um instante, que forma aqui o último princípio dessa visão, desse modelo de igreja que nós queremos buscar aqui para a nossa igreja batida. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, na Caia também, e por toda parte se divulgou a vossa fé. Essa igreja missionária, essa igreja que proclamava o Evangelho. Deus chamou a sua igreja para trombetear o Evangelho. Viu essa expressão? Porque é a única vez que ela aparece no Novo Testamento. Repercutindo, o texto original é trombetear. Vamos repetir comigo? Trombetear. Acho que pode ser melhor. Trombetear o Evangelho. Isso fala de ousadia. Isso fala de intencionalidade. Essa igreja é uma igreja missionária. Deus chamou essa igreja para ser missionária. Se a igreja presbiteriana de Guatiba não quer ser uma igreja missionária, ela está fora da visão de Deus para a sua igreja. Não é a visão do pastor Juliano, é a visão de Deus. Nós estamos fazendo só o texto bíblico. Eu não estou pegando nada aqui, eu não sei o texto bíblico. A igreja precisa, primeiramente, estar ciente da sua identidade missionária. A igreja precisa ser treinada na sua identidade missionária. E essa igreja precisa ser missionária na sua cidade, na sua região. Como alcançar a nossa cidade? Como alcançar a nossa região? Vai ser parte da nossa visão nesse ano de 2016, com a bênção de Deus. Olha só, vamos repetir aqui juntos? Vamos todos. Adoradora, bíblica, humana, virtuosa, militante, missionária. Esses nomes vão ser trabalhados. Vai ficar mais fácil para nós decorarmos. Nós vamos trabalhar esses nomes, mas tornar algo que a gente sabe. Vai ser parte da nossa igreja, vai ser a visão da nossa igreja. Todos os nossos recursos serão direcionados para cumprir a nossa visão. Quais são os recursos que uma igreja tem para buscar essa visão de uma igreja relevante, de uma igreja modelo na sua geração?
Quais são esses recursos? Tempo, dinheiro, atividades. Aqui entra o reino, porque o reino vai ser o coração da nossa igreja. Pergunta para a igreja Maranata, para o membro da igreja Maranata, o que quer dizer o Manaim para a igreja Maranata? Manaim, o campamento da igreja Maranata. O Manaim é o coração da Maranata. O reino tem que ser o coração da igreja presbiteriana. Nesse sentido, copiando o que é bom, copiando o que realmente faz bem para a igreja. É no reino que nós vamos trabalhar a nossa visão. É por isso que naquele vídeo está lá, compartilhando a visão. Eu quero lá, por isso que eu preciso de você lá. É por isso que eu preciso do membro da igreja lá, porque é de lá que nós vamos voltar o seguinte: meu Deus, a visão do Senhor para a nossa igreja é uma visão maravilhosa, nós queremos viver isso aqui. Ok? Trabalho dos nossos irmãos e irmãs com setores direcionados para alcançar essa visão. A influência que a igreja tem na sua cidade, na sua região, vai ser direcionada para alcançar essa visão. A estrutura da igreja. Eu compartilhei com a oitava igreja, usando o exemplo da oitava igreja, que nós participamos do congresso de pastores e líderes, está muito fresco na nossa mente. A oitava igreja abre a igreja durante a semana. Primeiro, para curso de artesanato, para atendimento dentário. Eu, inclusive, Mariana e eu, nós fizemos atendimento dentário na oitava igreja, tudo de graça. Fora inúmeros treinamentos que o povo do bairro da margem do Belo Horizonte, vai lá na igreja e de graça recebe aquele treinamento. Nossa estrutura já é ocupada com a nossa escolinha, mas nós temos várias salas e salões. Essa igreja pode estar lotada durante a semana. Nós abençoando a nossa cidade com a estrutura que Deus nos deu, de uma igreja, com certeza, uma igreja que tem facilidade de estrutura e de acesso. Nós queremos dispor todos os nossos recursos para alcançar essa visão de uma igreja humana envolvida com a sua cidade. E por último, seus relacionamentos. O que a igreja, as relações que essa igreja tem, vão ser relacionamentos voltados para essa visão. Nós vamos trabalhar essa visão para se tornar a alma da igreja. Ok? Próximos passos nossos aqui, com respeito a essa visão de modelo, igreja modelo. Próximo passo, pregação. Nós vamos falar sobre isso com a igreja. Nós vamos meditar biblicamente sobre isso. Nós vamos pensar sobre isso. Nós vamos trazer isso para a igreja entender que é uma visão bíblica. Não uma visão apenas eclesiástica, uma visão bíblica. Depois nós vamos trabalhar, discutir, reunir com os demais líderes. Inclusive foi sugestão do nosso presbítero Luiz, nós temos que chamar a nossa liderança para estar aqui com a gente, pensando como é que alcançamos essa visão, qual a liderança da igreja, de ajuda diaconal, presidentes de sociedades internas, nossos irmãos que são líderes de ministério, vocês juntos conosco, para nós alcançarmos essa visão. Depois nós vamos orar por esse projeto, vamos divulgar esse projeto e vamos colocar na prática esse projeto. Igreja modelo vai ser realmente um diferencial para a igreja presbiteriana de Ipatinga. Essa é que eu penso biblicamente seria uma visão que junta as duas coisas, uma teologia saudável bíblica e junta com coisas tão práticas para a nossa igreja viver um tempo novo. E vocês estão comigo? Amém, meus irmãos? Amém. Que assim seja, e que Deus possa nos abençoar. E a partir de então, esses passos vão ser dados, e a igreja vai se tornando ciente de como biblicamente esses princípios vão mudar e diferenciar a nossa igreja de uma igreja que louva o Senhor e agrada o Senhor. Vamos terminar nosso culto, nós vamos participar da ceia do Senhor.